Fala galera, estamos começando mais um Tio Talk com Alan Lute, aqui pela TV Flórida, nos Estados Unidos e pela Amazon. E os nossos convidados de hoje. Hoje vai ter polêmica, gente. Hoje vai ter muita coisa que é quase que uma exclusiva aí. Foi falado em poucas vezes? Foi falado poucas vezes, né, Dudu? Verdade, eu vou dar detalhes, inclusive. Então pronto, então polêmica. O meu convidado de hoje é o Dudu Camargo. Dudu, Prazer, viu? prazer é meu. Prazer obrigado. falar com essa audiência. Tem muitos brasileiros, a comunidade brasileira que mora hoje na Flórida e que acompanha a televisão de lá. Então, um abraço especial para esse povo. Um abraço especial a todos brasileiros e brasileiras que estão acompanhando aqui o programa. E polêmica, vai ter polêmica, vai ter, na verdade, Você esclarecimento. trouxe até um departamento jurídico para Até o jurídico, né? para não dar nada pro meu lado. Então eu trouxe até já. advogado aqui para não dar nada, que eu não vou falar nada, eu só vou interagir. Rafa, prazerzão ter você aqui. É um viu, prazer, eu que digo que é um prazer estar aqui com você. Nada, prazer é nosso. Então tá bom, vou estar aqui para poder resolver esses problemas aí. Os meus. Depois daqui a gente resolve os meus. Então tá bom. Rafael Marques, advogado, é tudo. Rafael, o escritório dele é sensacional, um dos melhores advogados daqui de São Paulo, fica na região do Alphaville, e o Rafael é advogado de várias personalidades, vamos falar assim. Rafael é fera. Só não é meu advogado ainda. Mas calma. Mas se ele quiser trabalho... Depois do ele vira meu programa vai ter que advogado. se A gente tornar. vai conversar já já. Nós estamos nos estúdios da Turn Produções. Então, se você, vou falar até com essa câmera aqui, se você está precisando de produção, conteúdo para redes sociais, estúdio, aqui em São Paulo, eles ficam pertinho da Parada Inglesa, do metrô Parada Inglesa. E assim, sofisticação pura, é equipamentos de primeira tecnologia, estúdio top, tá? Então eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou começar primeiro com a polêmica e depois com o advogado, que eu acho que faz mais sentido, né? A gente Boa, já faz uma seguir análise, esse caminho, jurídica. né? Então, vamos lá. E se o advogado não concordar, sobra para ele também, que nós temos podres aqui, hein? Vamos lá. Não tô sabendo de nada. Brincadeira, os podres aqui é meu. Não, você não fala nada contra ele. A OAB vai ir pra cima de você. Não falei nada. Eles vocês protegem cortam. os advogados. Dudu, vamos Diga. lá. Vire de frente para mim que a polêmica é agora. Olha, agora é uma coisa assim de frente com De Alan. frente, quase uma Gabi. É. Entendeu? Na verdade, não. Na verdade, eu quero esclarecimentos mesmo pra gente bater Sim. um papo legal aqui, porque quando eu trago os convidados, eu gosto de deixar a galera à vontade. O Tio Talk é literalmente o conversar. Para que você sinta-se à vontade para poder falar com os nossos telespectadores, espectadores, para poder esclarecer dúvidas. Porque o Dudu Camargo, ele é uma figura pública, é um jornalista, uma figura pública de poucas palavras. Quando acontece polêmica, o Dudu nem sempre vai lá e rebate. É muito difícil. Não sou estilo Jojo Todinho, né? A Jojo, se alguém vai lá, comenta alguma coisa, ela já grava tira o o porra de histórico bomba. daquilo. Acabou. Eu basicamente sempre agradeço até essa oportunidade, Ana, que é uma oportunidade de poder esclarecer coisas que saíram sobre a minha figura, porque tentam plantar uma imagem do Dudu igual do Justin Bieber, né? O jovem começou cedo, que é rebelde, que não tem responsabilidade, pelo contrário. Mas na audiência. Da audiência, mas aí é uma audiência negativa, né? Sim, pra você. Porque não revela a minha verdadeira identidade. Claro. Né? Tanto é que hoje em dia eu estou aí nas listas de reality e todo mundo fica na expectativa, pô, se ele entrar ele vai ser o que vai causar, o barraqueiro. Talvez não, porque talvez se eu participar um dia de reality, e tenho até essa vontade, porque vai ser uma oportunidade para eu mostrar O Dudu o Camargo. verdadeiro Dudu, que a mídia não revela, porque a mídia revela o que dá engajamento para ela. Exato. Se você colocar lá, o cara é bonzinho, o cara Não não tem vende, engajamento. não dá clique, não dá acesso. E hoje em dia eles vivem, você trabalha com o YouTube, você sabe, com a visualização, tem que dar o retorno. E aí os sites vivem disso, os cortes nas redes sociais vivem disso. Com certeza. E pra quem não sabe, todo mundo sabe, mas eu tô falando agora dos Estados Unidos, a galera que tá nos assistindo e às vezes não sabe, porque é muito comum. Tem pessoas que não conhecem artistas daqui do Brasil, ou mesmo quem mora aqui não conhece, às vezes não conhece. Então, o Dudu Camargo foi, se eu não me engano, você me corrija, acho que o mais jovem jornalista do Brasil. Sim. Foi isso? Foi. Eu pesquisei, inclusive, na história, não teve algum com 18 anos apresentando um jornal em cadeia nacional. Não, jornal com seriedade, eu não tô falando apresentar programa, tô falando Exato. jornalismo Jornal, sério, jornalismo sério, E né? com 18 anos, fui o único. Inclusive, levei muita paulada, porque quando você acaba
quebrando um paradigma, você acaba sendo o que vai apanhar. Massacrado. Mas você vai abrir porta para outros. Tanto é que depois eu fiquei muito surpreso que o pessoal da própria internet falou, pô, olha lá o Dudu Camargo da Globo News, que estrearam na Globo News o Nilson Clava. O cara também tem, acho que 20 e poucos anos e tal, e estreou no jornal. E pela aparência jovem, por mais que ele deixou a barba crescer e tal, para dar uma envelhecida e tal, mas o povo falou, olha lá, o Dudu Camargo da Globo News. Aí eu vi. Referência. E assim, eu recebo muito feedback na rua, nas redes sociais, até de repórteres, que hoje são os meus repórteres lá no jornal. Eles falam, Dudu, você abriu as portas para que a gente ganhasse oportunidade. Porque nesse país se teve muito preconceito com a idade. Você não vê a Globo tirando os artistas mais velhos e renomados para trocar por novatos, porque o salário é menor e o custo seria menor. Então, quer dizer, o preconceito está tanto dos mais velhos quanto com os mais novos. E nunca um empresário pode se limitar em contratar alguém pela idade. Agora eu quero saber de você, Rafa, a parte processual. Tem muita procura no escritório na parte de, seja televisiva, artistas procuram muito o escritório por processo jurídico, de internet. Polêmica na internet, alguém que falou não sei o que, alguém que postou não sei o que, tirando eu. Mas alguém procura? Procura. Hoje a internet ela cresceu de uma forma muito grande e algumas pessoas não conseguem acompanhar. Como que eu quero te dizer isso? Elas expõem muitas informações que não são verdades, por exemplo. Ela extrapola o direito de liberdade de expressão, por exemplo, e isso acaba, por exemplo, ferindo a honra de alguém. Tá, então, pera, deixa eu ver se eu entendi com palavras mais comuns, não de advogado. Pera lá. A pessoa vai lá e falam coisas que não deveriam na internet. O que seria isso? Falam coisas, por exemplo, de alguém ofendendo alguém. Então eu vou falar de uma Acha forma que mais não tem popular. problema. E acha que não tem problema porque está garantido por uma liberdade de expressão. Então acaba ofendendo alguém. Então essa ofensa ela pode ser caracterizada como um crime, por exemplo, um crime contra a honra, e pode gerar uma indenização. Então a gente tem dois tipos de problemas aqui. Tá, mas por exemplo, eu tô conversando com o Dudu pelo WhatsApp, parará. Aí o Dudu, a gente fez um acordo pelo WhatsApp e ali, você pode pagar mensagem a qualquer momento e por aí vai. Mas eu fui lá e printei o Dudu me xingando ou algo do tipo assim. Serve como prova? Serve. Conversa WhatsApp. Alguns anos atrás não servia. Na verdade, assim, a conversa entre vocês, se um processar o outro, por exemplo, é uma prova lícita. Você pode usar a qualquer momento. O que não pode acontecer? Você pegar uma conversa de um terceiro, que está protegido pelo sigilo telefônico, por exemplo, e usar para você contra uma outra pessoa. Então aquele terceiro não está envolvido. Entendi. Entendeu? Então isso, aí você só conseguiria com uma autorização judicial. Agora, você, nesse exemplo que você me deu com o Dudu, se você usar esse print para processar ele, é uma prova lícita, ela é válida. Agora tá, então o que eu estava querendo dizer, por exemplo, se eu pegar um áudio de uma outra pessoa que conversou com ele para eu processar, aí não é válido. Você consegue. Se você não pegou esse áudio de forma ilícita, por exemplo... Entendi. Então tem que ter um meio certo para eu conseguir essa conversa. Sim, até porque se chegar um áudio dele com uma terceira pessoa te ofendendo, já tem um crime caracterizado. Então você pode usar esse áudio, por exemplo. Perfeito. Tá, então agora vamos lá. Vamos falar da famosa polêmica, uma cagada que aconteceu aí no SBT. Uhum. O que aconteceu? Essa história é até importante você me dar esse espaço aqui para esclarecer, porque hoje em dia o povo faz piada, faz chacota com isso, usam isso, apesar de muita gente hoje usar mais isso pro lado do humor, mas tem gente que, uma vez que você vai espalhando uma notícia falsa, o que acontece? Vira uma fake news. Vira uma fake news. É aquela história, uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade na cabeça de muitos. Exato. Então, esse é o grande problema. Mas hoje não se tem como você ter controle da internet. Porque um site hoje, ele publica uma notícia falsa, ele não te ouve, ele não abre espaço, e se você falar, ele vai te colocar dentro da matéria na última linha. Ou seja, o título continua mentiroso, a pessoa vai precisar clicar na notícia para poder ler o teu pronunciamento. Então, isso me desmotivou de responder qualquer tipo de polêmica, não só essa aí que surgiu do camarim, mas outras que teve na minha carreira desde lá dos 18 anos.
E aí tentaram covardemente associar esse episódio à minha saída da emissora. E quem está lá dentro sabe, e depois até veio a se comprovar, que a emissora, quando o Silvio saiu de cena, do comando não só do SBT, do Grupo Silvio Santos de forma geral, das empresas, da administração, ele acabou saindo de cena, assumiu um novo comando. Esse novo comando nunca foi satisfeito com a minha permanência lá. Aliás, eu durei até que muito, se eu durei 7 anos. Mas quem seria esse comando? Seria alguém específico? As filhas dele? Não é só uma única pessoa, não. Tá, Existe um comitê. Existe, exatamente. Que muitas vezes vai mais pela vaidade do que pelo resultado. E em televisão é uma empresa como qualquer outra, que o profissional precisa dar resultado. E aí, o que acontece? Eles pegam, não, eu faço televisão para mim. Eu sou o diretor, se eu não gostei de fulano, ele vai ser boicotado. Se eu gostei desse, mesmo que ele não dá ibope, eu vou proteger ele. Então tem muito disso e eu vivi isso na pele. E a oportunidade que você está me dando é de responder que não houve essas questões que publicaram na internet. Hoje é até piada essas coisas e tal. Lamentavelmente, porque se usou de uma mentira, sites ganharam, pessoas entraram no hype da notícia e aproveitaram também. Tá, mas espera lá. Deixa eu te cortar. Então são coisas diferentes. Então, você não saiu do SBT por conta desse episódio. Exato. E esse episódio também não aconteceu. Tá, então ok. Vamos lá. Então são questões aí que eu preciso entender. Primeiro, você saiu por conta de uma gestão nova, que pegou um comitê que está administrando, Exato. Depois da saída do Silvio. Não gostava da sua permanência no SBT. Exato. Desde o início. Aliás, eu estava durando muito. Se eu durasse uma semana no SBT, eu ia te dizer a mesma coisa. Durei muito. Porque todo mundo que era apadrinhado pelo Silvio, isso assim, uma vez eu falei recentemente numa entrevista, colegas me ligaram e falaram, Dudu, parabéns pela sua coragem de falar isso, porque a gente sabe do que você passou e a gente também passou isso, porque todo mundo que o Silvio apadrinhava, não só de vídeo, gente que ele contratava fora das câmeras para trabalhar na TV, era perseguido. Não durava muito tempo. O povo ia atrás. O povo massacrava, tirava de cena, e se a pessoa não tivesse ou não descobrisse a audácia, não tivesse a audácia de voltar a falar com o Silvio daquela situação, não voltava, porque não caía no conhecimento dele. Então, o Silvio saiu de cena. Saiu de cena. Quem era apadrinhado por ele saiu fora. Não necessariamente. Quem eles gostavam, ficaram. Quem não gostava, tiraram. Entendi. Tá. Mesmo você dando resultado, dando audiência, não te segurou ali. Porque televisão, hoje, infelizmente, se ela está deficitária, é por conta dessas vaidades de diretores, de querer proteger fulano. Concordo. E não valorizar o resultado. Concordo. Você tem que valorizar o resultado. E eu vou te contar até uma história de bastidor aqui que eu nunca contei. Exclusivo. Por quê? Quero exclusivo. Exato. Eu vou te... Com essa história você vai entender também porque muita gente lá não gostava de mim. Teve um determinado momento que queriam me dar folga, me dar férias. Férias não. Na verdade era folga, era alguns dias apenas. Só que eu não queria tirar. Por quê? Porque eu sabia que estrategicamente para o jornal isso ia fazer mal. Porque eu tiro como base, por exemplo, o Siqueira. O Siqueira, quando ele veio ele estava na TV A Crítica, fazia de Manaus, mandava o sinal para a Rede TV. Sim. Quando ele estreou na Rede TV às 18 horas, ele começou a dar um ibope das 18 às 7h30 da noite aqui em São Paulo, que a Rede TV nunca tinha tido na história. Sim. Chegou a 4h30 de pico. Coisa que a Rede TV nunca tinha visto. O horário era 0h30, tricotando. Nenhum chegava. Começou a dar pico de 4. Aí veio a pandemia, ele era do grupo de risco, com os problemas de saúde. Ele acabou tendo que se afastar durante 6 meses, quase morreu. Quando ele volta, claro que aqueles 4, quando ele sai, viraram 0,8, viraram 1,2, ficou patinando nisso. Quando ele volta, grande expectativa, aquele golpe no começo vai voltar, ficou no 0,8, ficou no 1,1, 1,2, 0,8, 0,6, ficou naquilo. Aí eu peguei com aquilo, justamente falei, aí quando o titular sai, acaba prejudicando o audiência. Então você se ligou nisso. Se liguei nisso. E a minha folga era sábado e domingo. E eu amo o que eu faço. Não ligo de estar trabalhando. Aí queriam me dar folga. Aí o Silvio estava gravando nesse dia. Aí eles, não. Aí eu falei, mas meu contrato permite, né? Porque não tinha pressão do RH, porque não era vínculo via CLT, né? Sim. Era PJ. Então, não tem aquela cobrança Sim. de RH. Obrigado, tira férias Sim. e tal. Aí, Silvio, tô querendo me dar folga. Mas pra quando que é sua folga? Aí eu falei, sábado e domingo. Aí ele, tá bom, pera. Aí ele foi no telefone, dentro do canal. Ele foi no telefone, catou.
Alô, Zilda, transfere para o Kiuso, fazendo favor. Oi, ô Kiuso, como vai? Olha, o Dudu teve me procurando aqui, disse que quer dar folga a ele. Não. Eu aprendi no exército que soldado parado no quartel ou é ladrão ou quer trabalho. Então, se ele quer trabalhar, deixa ele trabalhar. Aliás, ele está atualmente de 6 a 7h15, né? Não, vamos fazer diferente. A partir de amanhã, vamos colocar ele de 6 até as 7h30, ok? Até logo. Aí. Então, eu contei uma das histórias. Entendi. Por quê? Porque eu não posso concordar com injustiça. E se o Silvio tem um viés que eu tiro assim de aplaudir, é que é um empresário muito justo. Eu me lembro quando ele pediu para dividir o horário meu com as meninas da Joyce e a Karen, e o diretor colocou lá 2 horas para elas, meia hora para mim, e colocou eu no pior horário de Ibope lá. Aí o Silvio viu a programação e falou, não, são 2h30 de jornal, é 1h15 para o Dudu e 1h15 para as 2 moças. Ou seja, tempo dividido igual. Então, e o Silvio avisou, é bom você dividir jornal com alguém, porque vai ser bom para a empresa. Vocês vão disputar quem quer dar mais Ibope que o outro, e isso vai ser sadio para a emissora. Então, o Silvio tinha essa visão, era um empresário muito justo. Então, eu aprendi com ele a não ser injusto e a praticar a justiça. Então, não poderia aceitar a injustiça comigo. Você tem que se revoltar. Se está acontecendo algo que você não concorda aí, você tem que se posicionar e se revoltar diante daquele fato. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora vai ter processo para nós. Você já está aqui, já vai me defender. Esse negócio, essa polêmica da Fezes, cagou ou não cagou no camarim do SBT? Que porra que foi isso, Dudu? Não. Inclusive o site que foi o primeiro a publicar isso é um site conhecido já por trazer notícias que foram depois comprovadas que não eram verdades, e era justamente esse site que eu contava. Isso? Por que foram... Tá, você está dizendo que foi inventado. Porque o site... Quem que soltou isso primeiro? Um determinado site. Um determinado site. Que, inclusive, já foi processado pela Record por... enfim, uma vez chegou a roubar a lista telefônica do Flávio Rico. Mas da onde veio essa informação? Eles criaram essa informação? Claro. E por que teve... Ou alguém plantou. Não. Por quê? Teve uma história que o Leão Lobo deu uma entrevista... mas aí o Leão Lobo ele aproveitou o hype da história. Tá, então você sabe o que eu tô falando. Como teve o garoto de programa também que depois aproveitou o hype da história. Tá, então, teve vários. Isso, então. O Leão Lobo falando que teve algumas situações que... Acho que o camarim fedia. Você já viu ele falando bem de alguém? Tá. Né? Então você está dizendo que é uma fake news, que isso não aconteceu. Claro, tá evidente na história maluca que Alguém inventaram. te procurou do SBT para falar sobre isso? Não me procuraram. Inclusive, olha como são as coisas. O SBT enviou uma nota para a imprensa falando, desmentindo essa história. Então tem uma nota do SBT? Tem nota. Só que a nota colocaram entre... Aí o texto é assim, SBT se pronuncia sobre o episódio com o Dudu Camargo. Aí você tem que entrar, ver a matéria, ir lá nas aspas. Aí eles contam a fake news para depois colocar aspa. Aí a pessoa para na metade do texto e vai levar a mentira junto com ela. Mas ele, no site, diz que não aconteceu a situação. Na nota publicada, exatamente. Então já foi desmentido. Mas não ganha repercussão. Por isso que eu estou falando, a verdade não ganha repercussão como a mentira. Agora vamos lá. E o vídeo daquela polêmica que gerou, acho que foi no TikTok, que tava um rapaz com você, acho que você estava dando um selinho no rapaz, algo do tipo. Não, isso é antigo. Isso é antigo. Por que fizeram isso? Isso aí eu te explico. Acho que eu não sei se eu comentei aqui no ar ou fora do ar, que eu trabalhei numa emissora afiliada. Sim, você falou. Lá em Minas. Sim. Era uma emissora micro-regional, era uma cidade de 100 mil habitantes, mas a TV não pegava ainda em toda a cidade. Era uma TV, rádio e jornal impresso. O que acontecia nessa TV? Eu, por ser Dudu Camargo, eu sempre quis homenagear um pouco a Hebe. Eu tenho Camargo no sobrenome, mas sempre nas minhas reportagens, esse negócio que eu faço de dancinha no jornal, que deu muito certo. Eu ia para as reportagens de rua e dançava. E depois eu comecei a dar selinho nas pessoas. Então virou naquela época, não me lembro que ano que foi isso, se foi 2014 que eu comecei a gravar essas reportagens, que depois foram até para o YouTube.
popularizou na escola, porque naquela época eu estava ainda estudando, eu estava ainda no Sim, ensino sim, médio, aliás, terminando o ensino fundamental, médio, e tudo rolando de escola. Então, sempre todos os trabalhos que eu fazia fora repercutia dentro da escola. Né? Tipo assim, eu vi a matéria que ele fez e tal. Então virou uma coisa assim meio que de selinho. Depois eu até brinquei com o Emílio Surita, fui no programa dele, lá na Jovem Pan, já não era mais o Pânico na Band e na Rede TV. E aí eu brincava sempre com esse negócio de selinho, até uma homenagem à época. Então popularizou, inclusive, até entre colegas da escola. Aí sempre teve gente, depois que eu comecei a ganhar fama, inclusive, quando surgiu esse vídeo, foi justamente naquela semana, que foi a semana que eu talvez fui mais falado na mídia nacional, que foi na época da polêmica com a Maísa. Então aproveitou aquela situação toda para querer aparecer às minhas custas. Como sempre, tem gente que me processa querendo ganhar dinheiro às minhas custas, não quer ganhar dinheiro trabalhando, mas quer ganhar dinheiro processando. Como tem gente que quer aparecer, ganhar engajamento, seguidor, e ganha, viu? Gera polêmica, usando a minha imagem, gera polêmica. entendeu? Então teve isso na época também. Um vídeo que foi gravado por causa dessa questão do selinho que eu dava, aí depois usaram, mas a pessoa guardou o vídeo para usar no momento, quando o Dudu, aí eu vou soltar. Trouxe um contexto diferente. Exatamente. Tá, então antes da gente continuar, só vou dar um recadinho aqui para vocês. Não sei se vocês já até conhecem. Vocês conhecem. Eu vou falar da LipoBeauty. A LipoBeauty é a lipo sem cirurgia. Não sei se vocês já ouviram falar. Todos os famosos estão fazendo. É a lipo sem corte. A lipo sem corte. É a lipo sem cirurgia. Você não precisa fazer cirurgia. Aí não corre aquele risco, Não corre o risco. Então é super tranquilo. Eu fiz em determinadas regiões do corpo. E assim, cara, é sensacional. Porque você não se afasta do trabalho, não tem dores. Você faz em um dia. Uhum. Em um dia você faz o procedimento. É um procedimento exclusivo da Beauty Brasil Clinic, aonde você tira o dia para você poder fazer e você sai com resultado 100%. Então, em apenas um dia. Um dia. Então, por exemplo, quero tirar a barriguinha que está incomodando a barriguinha. Você vai tirar a barriguinha. Então, aquela gordura que está ali, a célula é morta. Morreu aquela célula. Então, aquilo já era. Você só vai ter aquela célula de gordura se você engordar de novo. Se você não engordar, acabou. Se eu quiser fazer essa lipo sem corte, como que eu faço? Eu ligo para eles, eu mando mensagem. Tá aqui, ó. Tá aqui no GC. Aí, ó, Dudu Camargo, ó. Parceiraço. Eu tô começando a engordar, eu tô ganhando barriga e rosto, viu? Tô começando, eu não saía de 50, lutava pra... Eu procurava na internet vitaminas para poder engordar. Sabe, vitamina natural, que você coloca fruta, bate, tá. Aí, quero engordar. Hoje, mas sabe o que é isso? Quando a gente vai ficando mais velho, vai engordar. É normal, Então, a LipoBeauty é assim, todos os famosos estão procurando a LipoBeauty. Tem várias pessoas. Se você colocar no Instagram, nas redes sociais, tem lá o antes e o depois, é surreal. Tem gente falando, não é possível. E o bom é que não afeta o organismo. Porque se você for para medicamentos, injeções, ela vai começar a mexer com o teu organismo. E como todo remédio, é aquela questão. Ele tem um ponto positivo, mas tem um ponto negativo também, né? Então, é que nem a cirurgia, que é uma coisa invasiva. Exatamente. Tem pessoas mas que essa lipo aí é... Nada, é tranquilo. Então tá aí o recado para vocês. LipoBeauty, a lipo sem cirurgia. E agora vamos voltar aqui com o Dudu. E com o Rafa. Tem um humorista que usa, posso falar? Pode. Que usa o Dudu cagado. Exato. E vai nos programas de televisão. Como o Dudu cagado. E vai, inclusive, no próprio SBT. Você se incomoda com isso? Eu já pensei em processar. Já pensou? Claro. Mas nunca processei porque eu nunca tive um advogado. Como eu estou aqui do meu lado, se ele quiser, nós vamos adiante. Ih, gente, não pode chutar o que é processo também. Não pode faltar com respeito. Já teve gente que me imitou com 14 anos de idade, quando eu trabalhei nessa rádio lá em Minas. Teve um rapaz que fazia como que era? Duduca Doce, porque é Dudu Camargo, de amargo e doce. Então ele fazia uma coisa que era uma imitação, mas de uma forma respeitosa. Leve. E não usando uma mentira para poder, entendeu? Eu acho que isso... E aí, você fala melhor. Aqui eu acho o seguinte, primeiro, um ponto espiritual, eu vou falar do jurídico. O espiritual, ele deu uma aula que realmente o que ele falou isso é verdade, quem é de Deus entende muito bem o que ele está falando. Só que, juridicamente falando, também tem o outro lado, a imagem dele acaba sendo distorcida para um contexto completamente negativo. Então, claro, ele consegue, por exemplo, pedir retratação de quem fez isso, ele consegue uma indenização, e aqui é claro, eu não faria promessas de indenizações altas, porque querendo no judiciário eu vejo ele como conservador, mas ao mesmo tempo seria uma forma de punir quem propaga esse tipo de fake news para não fazer de novo, embora a gente saiba que a imprensa hoje
Eles fazem mesmo, porque as indenizações não mexem muito no bolso deles, e muitos são assim. Então ele consegue uma indenização, e se ele teve algum prejuízo disso, por exemplo, uma quebra de contrato, quebrou um contrato por conta disso, ele consegue, inclusive como a gente fala de perdas e danos, é uma indenização diferente que ele consegue contra o ofensor, quem propagou esse tipo de notícia. Isso sem contar o crime, isso sem contar o criminal, porque aí a gente teria uma clara injúria, por exemplo. Tá, então antes da gente continuar, é agora que eu vou falar até da Taurus Comunicação. A Taurus Comunicação é uma empresa de assessoria digital e assessoria de imprensa, que é exatamente o que nós estamos falando aqui agora. Todo artista e empresa precisa de uma assessoria, seja jurídica, que é o caso do Dr. Rafael, e assessoria de estratégia de imagem e posicionamento nas redes sociais e na mídia. Porque se você não tem um posicionamento e um direcionamento, o que acontece? A mesma coisa. E quem não se comunica se estrumbica, já dizia o Chacrinha, né? Exatamente. Então, o que a Taurus faz? A Taurus Comunicação, ele faz toda a parte de estratégia e posicionamento de imagem nas redes sociais. Algoritmo, estratégia, imprensa. Então, por exemplo, o Dudu tem lá a parte de assessoria de imprensa dele. Saiu tal coisa do Dudu, a assessoria já vai se pronunciar, que é fake news, que é mentira, vai colocar prova e por aí vai. Tanto nas redes sociais quanto na imprensa. Então, é uma junção, uma coisa da outra. É a importância do posicionamento na imagem, que é do que nós estamos conversando agora. Né? Então, se ele tivesse assessoria, você tem assessoria... Atualmente tem, mas de uns dias na pra época, cá. Na época, então, não. se você tivesse uma assessoria, por exemplo, você talvez tivesse aí tido um respaldo maior na parte do processo, a assessoria te assessorar, Dudu, vamos soltar a nota, vamos na mídia falar que isso não aconteceu, e você ia reverter a situação. Já ia entrar com jurídico, já ia entrar com assessoria, o Dudu já ia chegar e ia falar, não, essa porcaria não aconteceu não, estão falando, ele estaria mais forte. Com certeza, até porque é a profissão dele, né? Então se você deixa isso para muito tarde, o tempo que passou já está manchando a imagem dele, é como se ele tivesse assim, não, realmente isso aconteceu. A importância da assessoria e da estratégia de imagem. Então, um abraço para todo mundo da Taurus Assessoria. Rafa, eu quero agradecer. Portas abertas, você vai voltar para falar mais de outros assuntos, eu vou te chamar ainda nessa temporada para você voltar. Nós vamos ter outros famosos para a gente poder falar e vai ter assunto legal que eu acho que vai se encaixar super com a parte jurídica. Perfeito. Se você falar que está dentro, Já estou aqui, né? então fechou. Então, é uma satisfação muito grande participar aqui e participar outras vezes para mim vai ser uma honra. Não, com certeza, está convidado. Dudu, você também, portas abertas aqui, a hora que você quiser, precisar, quiser falar de algum assunto, já sabe. Portas abertas aqui, tudo às caras exclusiva. Queremos exclusivas. Tá que aqui nós estamos no streaming e estamos em canal aberto nos Estados Unidos também. Tá bom? Então, Rafa, brigadão, cara, por receber você aqui. E você vai voltar em breve, Dudu. Obrigado. Você também, agradeço por ter vindo e por ter esclarecido pra E gente. essa tatuagem, você já mostrou aos seus telespectadores? Aqui é um âncora, né? Aqui é uma âncora, jornal, né? não é uma âncora de firmeza. Legal. E ó, essa cruz tá certa. Porque não tem a imagem de Jesus. Porque Jesus, quando ele foi crucificado, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele não está mais preso na cruz. Então essa cruz sem Jesus tá legal. E não estou mostrando o E dedo ele do não meio. gosta de imagens dele. Então, quer dizer, a cruz tá direitinho, como deve ser. Aí, ó. E o olho de Tandem. É o olho que tudo vê, entendeu? É Com o olho relógio. que tudo vê, com relógio ainda. Gente, portas abertas sempre aqui, o que precisar, Obrigado. tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, até o próximo programa. Nos sigam nas redes sociais, as redes sociais deles estão aqui. Dudu Camargo, Rafael Marques, tá tudo aqui no GC. Um abraço e até o próximo programa.